Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, eu sou Paul Barramondes, executivo global de supply chain e especialista de recolocação e transição de carreira. Muito obrigado pela sua audiência, por você prestigiar o programa. E eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a trazer executivos incríveis para poder gerar conhecimento e gerar insights para a sua carreira. Hoje eu vou receber a Lucila Quintino. Ela é sócia fundadora da consultoria Hotel Consult, não é isso, Lucila? Isso mesmo. E ela vai falar um pouquinho do negócio dela. É uma empresa especializada no ramo hoteleiro e a gente vai falar muitas curiosidades aqui, muita coisa legal. Então você que vai nos hotéis vai entender um pouquinho o que é por trás e como o Hotel Consult ajuda a melhorar a eficiência operacional e toda a parte de recursos humanos dos hotéis. Lucila, é isso mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu. Bacana. Lucila, conta um pouquinho pra gente como nasceu essa questão do RH em você, como é que você entrou nessa área e principalmente como é que aconteceu essa parte do ramo hoteleiro. Bacana. Assim, foram duas coisas que meio caíram no meu colo e eu não tinha não tinha muita noção, assim, do que eu ia fazer, porque a gente é muito jovem, muito bobo, né? Muito inexperiente. Mas a hotelaria, eu comecei fazendo administração de empresas e eu via que aquilo ali não se encaixava na minha vida, porque é muito amplo, né? Muito genérico. E aí, uma pessoa da minha família me falou, puxa, por que você não vai pra hotelaria? E eu achei que eu ia viajar o mundo fazendo hotelaria. A minha vida é ser viagens, como todo hoteleiro acha. Ou quem entra num curso de turismo. Ledo engano, mas mesmo assim eu amo a minha profissão. E quando eu entrei na hotelaria, comecei a me apaixonar por tudo que tem a ver com hotelaria. É incrível, porque nenhum dia é igual ao outro, nenhum hóspede é igual ao outro. A operação ela é muito dinâmica. E é isso que eu comecei a gostar conforme eu fui estudando e praticando e tal. E o RH, como que caiu na minha vida? Também de paraquedas. Depois que eu me formei, eu não sabia o que eu ia fazer direito, né? Eu não sabia se eu ia para o front da hotelaria, se eu ia para o back, né? Se eu ia trabalhar nos departamentos administrativos. E aí, de repente, surgiu uma vaga de gerente de RH na Subway, quando a Subway estava começando no Brasil. E eu aceitei e olha, vou te falar, até sem vergonha vou falar isso. Eu nem tinha noção que fazia recursos humanos. Mas como eu sou uma pessoa que aceita tudo, eu sempre falo sim pra tudo. Por exemplo, tô aqui, a gente mal se conhece, né? Exatamente. E eu achei super bacana, né, o convite, e eu aceitei aquilo. Eu falei, não, eu vou com a cara e a coragem, recursos humanos, beleza, assim, né, e Subway e tal. E foi maravilhoso, foi como eu entrei no ramo, na área de recursos humanos. E por que a Subway me contratou? Porque Subway também é serviço, né? Quando a gente pensa em restaurante, food service, tem tudo a ver com hotelaria. Dentro de um hotel, tem a área de alimentos e bebidas. Então, eu como hoteleira, a gente abriu muitas lojas da Subway, eu estruturei a área de RH, e foi assim que eu entrei na área de RH. Pós-Subway, eu só fiz hotelaria, não mais food service. E como é que foi essa experiência do Subway? Porque quando veio para o Brasil, veio com um conceito diferente do que o brasileiro estava acostumado, ou seja... E diferente do que está hoje, né? Exatamente, que mudou completamente o formato para tentar se ajustar ao brasileiro, porque no começo foi um boom, deu aquela paleta mexicana, né? Que quando veio para o Brasil deu um boom, todo mundo queria uma franquia de paleta mexicana. E aí a pessoa não estava acostumada a selecionar ali o que ela vai comer e colocar no lanche. Então a novidade foi um boom, porque normalmente ela ia no McDonald's, escolhia o número e já vinha pronto. E depois ela teve que se reposicionar para tentar se ajustar ao mercado. Vou te falar o que houve com a Subway. Foi incrível. A gente abriu 50 lojas em 2 anos e meio. Foi muito trabalho. Eu tinha que treinar os franqueados, abrir as lojas, dava suporte nas aberturas, muita seleção e treinamento. Mas a Subway ela começou errado naquela época. Ela prometia um retorno que ela não conseguiu gerar para os franqueados, né? E por isso que ela acabou fechando, das 50 ficaram umas 10, e aí acabou vindo uma nova administração, e hoje ela dá retorno, porque ela mais se parece aos negócios, as lojas que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o próprio dono que toca. Subway é um negocinho pequeno, não são lojas gigantescas, entendeu? E é isso. Então hoje está com um conceito diferente e que está dando certo. Interessante. Agora, capital humano, eu sou apaixonado por esse tema, eu lidero equipes, eu sou gestor. E a gente sabe o quanto é difícil você encontrar mão de obra e preparar. Isso eu estou falando para diversos segmentos da indústria. Imagina para o ramo hoteleiro de luxo, onde o atendimento ele tem que ser premium. Sim. Como encontrar, capacitar? Como é que tem sido o desafio da Hotel Consult nesse ramo? Nossa, tem sido gigante. Quando a Hotel Consult começou, a gente fazia vagas de A a Z. Desde a pessoa que lava prato
até o diretor-geral de uma empresa, tá? E aí, conforme foi vindo tecnologia, desde as mais simples hoje, tipo Macato da vida, vagas.com, tal, conforme foi vindo a tecnologia, os hotéis foram conseguindo fazer eles mesmos as vagas operacionais. Porque antes, não sei se você lembra, eram pilhas de currículo, era uma loucura, era fila de gente na rua, era tudo meio assim, anúncio em jornal, a pessoa comparece tal hora, era tudo diferente. Então, a gente passou a fazer mais vagas estratégicas do que vagas operacionais. E agora, a coisa tá meio a meio. Hoje, a gente faz muita vaga operacional e muita vaga estratégica. E as operacionais, por que voltaram? Porque mesmo com a tecnologia ela não consegue ver aquela sensibilidade da pessoa, se ela realmente tem jogo de cintura na hora do atendimento, a empatia, o sorriso, tem coisas que a tecnologia ela não vai conseguir substituir. Então, mesmo com LinkedIn, com Indeed, com inteligência artificial, com tudo que hoje tem, os hotéis não estão conseguindo captar. E a gente tem um gap educacional no nosso país, entendeu? Infelizmente a gente tem, sabe? Tem pessoas que não conseguiram ter formação adequada. E aí quando você entrevista, que tem gente disponível, não tenho dúvida, não sei se você viu o mutirão que teve semana passada. Sim, sim. Acho que 3.000 pessoas em fila na Praça da Sé para conseguir um emprego. Para conseguir um emprego, sim. Um cliente meu de uma rede hoteleira, ele entrevistou em 3 dias 500 pessoas. E dessas 500, ele tirou 40. Então, é um número muito baixo. Entende? Então, assim, pensa, eles têm as vagas, eles não preencheram todas as vagas deles, entendeu? Só que as pessoas não atendem aos pré-requisitos. Isso é uma pena. Então, eu digo assim pra você, onde encontrar? Putz, é a gente atacar para todos os alvos que a gente pode. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo, neste exato momento, inaugura a contratação de 25 pessoas de um restaurante localizado dentro de um condomínio de luxo em Bragança Paulista. Desafio tremendo. Porque não existe... Aliás, eu posso fazer propaganda aqui? Não vou fazer. À vontade. Pode falar, aqui o YouTube aceita tudo. Pessoal de Itatiba e Bragança Paulista. À vontade. Aí, pessoal, por favor, atenta aqui. Vamos colocar no ar e corre, viu? Ó, pessoal de Bragança Paulista e Itatiba, querem carreira na área de restaurantes? Existe uma carreira incrível. Então, entre no site da hotelconsult.com.br e você se inscreva. Por favor, fiquem atentos, porque tem oportunidade. Você não tem não, ideia. eu converso com muitos executivos e eles falam, pô, não tem mão de obra qualificada no mercado. Saiu até na Você RH recentemente que não tem mão de obra qualificada. Mas isso é mundial, tá? Isso é mundial. Claro que a gente sente muito, porque a gente tem um gap aí, diferente de alguns outros países, mas é todo mundo reclamando disso, é Brasil todo, e não independe se é hotelaria ou qualquer outro ramo, independe. Exatamente. Porque a falta de mão de obra é por conta da falta de formação, da falta de preparo, de valores, de propósito. Isso que eu ia te comentar, porque é o seguinte, aí a dúvida que eu tenho é porque a pessoa não está preparada ou porque ela não sabe contar a história dela? Porque muitas vezes eu encontro com diversos profissionais que eles são incríveis, mas você fala o seguinte, me fala um pouquinho da sua experiência. Ela trava. E a pessoa é boa. Às vezes vem por uma recomendação e quando você senta com a pessoa, e é o que eu falo que um processo seletivo, você pode discordar, tem muito RH que discorda de mim. Tá bom. É um processo injusto. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, uma relação de emprego é como se fosse um casamento. Tá. No casamento você namora por um período, às vezes mais curto, às vezes mais longo. Eu levei 10 anos. Mas no final das contas, você vai fazer por quê? 3 entrevistas? Quando muito. Tem algumas mais longas. Mas você tem 3 horas, que cada entrevista vai durar 1 hora, para você, tanto para a empresa quanto para você, decidir e simplesmente assinar o contrato de casamento e casar. E torcer para que isso seja longevo. Sim. Então, assim, é algo muito sensível, porque se eu não falar o que você quer ouvir, você não me contrata. Tá. E aí tem que ter esse alinhamento de valores. E você tá buscando alinhamento de valores e eu tô buscando que você me proporcione uma carreira. Então, a minha opinião pessoal. Tem alguns headhunters que falam assim, eu não concordo com você. Mas o que você faria? Qual a sua alternativa para isso? Não tem. Esse é o problema. Então não tem, entendeu? Não tem. É a única forma. Assim, a alternativa que eu sempre falo para os clientes a gente não faz milagre. Mas como é o meu business no dia a dia, então eu vou tentar buscar no máximo, no universo maior possível, as melhores pessoas, beleza. Mas a gente tem que tentar se cercar de tudo que é variável em relação àquele perfil daquela pessoa para não ter o turnover, porque eu não quero ficar repondo vaga de ninguém. Né? Então a gente tenta se cercar de tudo o que você pode imaginar, a gente checa.
Tudo, tudo, tudo. E o principal, que é a cereja do bolo, é o match, né, do DNA da cultura da empresa com os propósitos da pessoa. Às vezes, aquela pessoa maravilhosa, naquele momento, não tem a ver naquela empresa. Porque a pessoa está buscando algo diferente. Ou porque ela quer ser mais estratégica, a empresa quer uma pessoa mais mão na massa. Sei lá, são N fatores, entendeu? Então, nós como recrutadores, a gente tem que ser muito a fundo. Você vai a fundo naquela análise. E é só assim para você ser o máximo assertivo possível. Mas interferências acontecem. Muitas. A gente não controla o ser humano. Né? Tem muitas variáveis, gente, né? Ontem a gente estava numa dinâmica de grupo e tinham lá, sei lá, 25 candidatos. Lá em Bragança Paulista. Aí um dos candidatos, que era um dos melhores para Metri, falou, eu vou ali um minutinho, eu vou atender o telefone. Ele estava no meio da dinâmica, ele foi atender. Quem disse que ele voltou? Ele sumiu do mapa. Como é que eu controlo o ser humano? Fala pra mim. A pessoa sumiu. Aí você fala, cadê a pessoa? Ele não atende telefone. Ele não atende telefone, gente. Parece que ele morreu. Um outro candidato nosso. Olha só essa história. Ele foi abduzido, né? Foi abduzido. Os dois, ó. Esse aqui em Bonito. Um hotel super legal em Bonito. Contratou a gente. Uma posição, acho que gerencial, se não me engano. A pessoa assinou a carta proposta que ela aceitava. Salário, dia de começar, tudo. Chegou o dia de começar, cadê a pessoa? Não chegou. Aí a gente liga, fulano. Sumiu do mapa. Mas sumiu do mapa feio, assim, a gente acha que, será que morreu? Porque, assim, a única coisa que justifica a pessoa ter morrido, porque hoje em dia, com o WhatsApp, não tem por que você falar, não consegui falar com você, entendeu? Então é isso, então a gente não controla o ser humano, mas aquilo que a gente consegue controlar, a gente tenta se cercar o máximo possível. E a gente é muito assertivo, a gente é bem conhecido no mercado, frente a outras consultorias que tem por aí, principalmente também tem algumas até hoteleiras, que fazem seleção, porque a gente é muito rigoroso. E tem outro fator, eu não ganho do candidato, eu não cobro do candidato, eu cobro da pessoa jurídica. Isso me faz ter um envolvimento, uma conexão só com a pessoa jurídica, que é o dono da vaga. Quando eu cobro de candidato, eu vou ter uma trava ali, uma conexão com ele, eu vou me sentir obrigada a apresentá-lo para uma vaga que às vezes ele nem tem o perfil. Não faz sentido. Não faz sentido. Nunca, para mim foi uma escolha há 23 anos atrás. Para onde eu vou? Cobrar da pessoa jurídica ou física? E eu optei pela jurídica e eu não me arrependo. Porque também eu nem me sinto muito confortável de você pegar o primeiro salário de uma pessoa física. Coitada, ficou desempregada, de repente tô ali pegando salário. Não é legal, entendeu? No meu ver. Não, eu concordo contigo, e mesmo porque a pessoa pode entrar, ficar um mês e não der um match, não deu ali, não foi, entendeu? E depois ela fala assim, já paguei um salário e agora eu tô numa empresa que eu não quero ficar. Exatamente. Que desafio, Lucila. Desafio. E a hotelaria, o que acontece? A hotelaria é diferente, por exemplo, da indústria, que é 5x2, segunda a sexta. Tudo bem que tem indústria que trabalha sábado e domingo, mas via de regra é de segunda a sexta. Exatamente. Hotelaria, você trabalha Natal, Ano Novo, feriado, é 6x1. E como o hotel não fecha, são 3 turnos que pegam as 24 horas do dia. Então, existem algumas limitações. A hotelaria está tentando se reinventar agora para ter outros atrativos, que a gente concorre com essas pessoas que são as mesmas, que vão para a indústria ou que vão para outro segmento, que você não fica tão imerso assim no seu trabalho como é a hotelaria. Então a gente concorre com outros. E aí eu te pergunto, minha esposa é enfermeira. Tá. Trabalha em plantões. Ah, tá. Então ela faz 36x12, exatamente, né? ela trabalha em plantões, né? Ela tá numa situação onde ela trabalha de sábado, não trabalha de domingo, porque no domingo compensa e tudo mais, mas trabalha por paixão. Uhum. Porque para você trabalhar e abdicar, você não vê o filho dançar na escola, no final, no dia 25, enquanto tá todo mundo dormindo, depois de ter tomado, no dia seguinte você tem que trabalhar. Uhum. Como encontrar a paixão dessa mão de obra que ela tá escassa no mercado? Então, isso é um desafio e é uma coisa que a gente tem que buscar quando você vai recrutar gente que nunca foi da hotelaria, é você entender qual é realmente a paixão dela e se ela é uma pessoa mais voltada para processos e a parte de planejamento, a parte mais analítica ou de pessoas. A gente aplica um teste de uma ferramenta, né, que é um teste de perfil comportamental, que nos diz isso. Essa pessoa está mais indo para o lado de pessoas, relacionamento, a energia dela é mais voltada para isso, é mais voltada para aquelas atividades que você fica no seu próprio casulo e que de forma independente, que não gosta muito de se comunicar. Isso é super importante na hotelaria de você saber, aquela pessoa, porque tem perfil para tudo, né? Então, assim, uma vez eu fui convidada muitos anos atrás, por uma faculdade de hotelaria,
para analisar os alunos, as pré-reservas de matrícula para curso de hotelaria daquelas pessoas daqueles jovens. Então, o que eles queriam? Que eu analisasse o perfil daquelas pessoas para ver quem passava para realmente fazer o curso de hotelaria. Como 1/3 das pessoas passou, e obviamente uma faculdade depende de dinheiro, não funcionou esse projeto em relação a só absorver as pessoas que têm o perfil. Mas para você ver, nem todo mundo que entra no ramo tem o perfil. Às vezes a pessoa entra, ela tem uma ideia errada do que é o ramo da hotelaria. Tipo eu entrei... Como queria viajar. Eu achei que fosse viajar. E assim, e talvez eu fosse infeliz na operação, porque eu queria ter uma outra vida. Eu tinha outros valores, entendeu? Então, eu acabei, graças a Deus, conseguindo ir pro BEC, RH. RH maravilhoso. Mas você vê, nem todo mundo serve para tudo, sabe? E Não, isso é super importante. perfeito. Você tá falando assim, de você buscar o propósito, entender o propósito da pessoa, super importante. E eu acho que as pessoas, se elas conseguissem, se as escolas proporcionassem essa autoanálise, né? Ou uma ferramenta de perfil. De base, né? Hoje não tem. Quando o jovem tem ali 16, 17 anos, ele se direcionaria melhor para poder se entender para qual caminho eu vou, para que tipo de atividade eu vou. É mais do que um teste vocacional, você entende? Tem a ver assim como eu funciono como pessoa. Não, sabe? isso é fundamental, porque assim, carreira no Brasil, né? Como a gente não tem essa formação, e você vai estudar algo que você imagina que você gosta, você imagina, você não sabe ainda. Eu falo pra você que eu comecei com 120 pessoas na engenharia, sou engenheiro de formação, terminou 20. Muitos outros foram fazer qualquer outra coisa, menos engenharia, isso porque acontece muito na descobriu hotelaria, no meio viu? do caminho que não é o que a pessoa quer. Né? Então tem essa questão. Então... A pessoa, como ela não sabe, eu acho que deveria fazer parte, assim como a educação financeira, você tentar começar a preparar, não com um teste vocacional, mas para a pessoa entender que caminho que ela vai enveredar. Porque aí o que acontece? Primeiro que você precisa trabalhar, você vai aceitar a primeira coisa que te oferecerem pelo salário, porque você precisa trabalhar. Sim. E aí você vai indo por um caminho, e eu acho que nós chegamos numa situação hoje de muitas pessoas e muitos executivos, eu converso com muita gente e falo o seguinte, tá bom, e muitos até que chegaram no topo, né? Depois tira um ano sabático para tentar entender o que quer fazer depois. Exatamente, porque chegou no topo e não sabe o que fazer. E você não tem essa paixão. E hoje a moda é você procurar o propósito, porque tem muita gente que não conseguiu encontrar ao longo da jornada profissional e agora... Mas olha, eu acho que toda panela tem sua tampa, você concorda comigo? Concordo. Eu acho que, assim, todo ramo tem gente que gosta da atividade daquele ramo. E hotelaria, ela é encantadora. Porque é muito gostoso, assim, é um outro astral. Gente, eu conheço pessoas que vieram de outras indústrias e estão hoje na hotelaria. Por exemplo, a RH. Tá cheio de RH que estava em outro ramo e agora tá na hotelaria. Fala, nossa, como é leve, como é gostoso, porque a gente lida com felicidade. Ó, diferente do RH de um hospital onde tua esposa trabalha, que lida, né, com pessoas que estão lidando com a saúde. Eu tenho uma pós em hotelaria hospitalar, então eu sei exatamente como é que é você estar dentro de um hospital. Que é encantador você trabalhar a hotelaria, na verdade, dentro da área da saúde, porque aí você tenta levar alegria para os outros. Exato. Isso é muito legal. Mas na hotelaria... eu acho que se o mercado, assim, eu diria assim, todos os players da área de hotelaria, a gente poderia, e é um projeto que eu quero ainda botar em prática, tá? De ir para as escolas falar de hotelaria. Porque eu acho que os jovens, quando eles souberem as possibilidades de carreira nesse ramo, eu acho que tem muita gente que vai se enveredar. As faculdades hoje, elas pecam em fazer isso, tá? Porque elas estão vazias. Tem curso de hotelaria que não estão fechando. Tem faculdades que fecham curso de hotelaria, só deixam de turismo, que, no meu ver, é pouco atraente, porque ele é muito generalista, entende? E não necessariamente uma pessoa que fez turismo conhece hotelaria de fato. Enfim, hotelaria é muito bacana. Você fica muito limitado, né? Quando você vai só pro turismo, você fica muito limitado. Limitado. Apesar de ser muito legal, porque infelizmente o nosso país não promove ainda, né? Se eu pensar o orçamento do Ministério do Turismo, é ridículo. Nosso país não investe no turismo. Não investe, entendeu? Em tudo que permeia, assim, você deixar a base sólida, assim, para um turista vir mesmo se sentir seguro, com informação, e o inglês, né? Tem um monte de coisa que se nosso país fosse um pouco mais preparado, os turistas viriam aqui, que é um ramo que dá muito lucro. Mas assim, eu trabalho numa empresa global, já trabalho há muito tempo em algumas empresas globais, eu converso com muita gente, hoje eu reporto para os Estados Unidos, Índia, é o meu business. Eu não conheço um turista que não quer vir conhecer o Brasil, e quando vem eles se apaixonam. Sim, eu ainda não consigo entender como o Ministério do Turismo não consegue entender
que eles são apaixonados lá fora e querem estar aqui, por que não investir minimamente em infraestrutura para você conseguir receber? Eu não sei, eu também não tenho essa resposta para você. Mas entra governo, sai governo, a gente vê a mesma coisa. É uma pessoa não técnica indo à frente do Ministério do Turismo, não entende nada de viagem, nada do ramo, é político, né? Porque são cargos políticos e com um orçamento minúsculo. Então a gente tem que se virar nos 30, os estados, as cidades se viram nos 30, entendeu? Por exemplo, lá em Bragança e Itatiba, eu fui procurar lugares que tem curso de garçom, pra gente recrutar o garçom na fonte. Não existe. Sendo que a malha de hotéis é incrível ali. Naquela região, excelentes hotéis, entendeu? Então, os hotéis, eles camelam nesse lugar, entendeu? E essa parte de desenvolvimento? Aí eu fico na dúvida. Você tem hotéis incríveis e você tem a falta não só da mão de obra, mas você tem a falta de preparação dessa mão de obra também. Essa é uma coisa super importante que você falou. Eles estão internalizando esse desenvolvimento. Como é que é o Hotel Consult? Porque além do recrutamento e seleção, vocês também fazem toda a parte de desenvolvimento e consultoria de operações e também essa parte de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Sim. Como é que é essa parte de preparação? Porque vocês trabalham com uma mão de obra que tem que ter um atendimento nível, assim, eu costumo dizer, o jeito Disney de encantar cliente. Porque você não vai no hotel, a pessoa vai chegar e receber você com a cara fechada. Sim. Como é que é esse processo de desenvolvimento? A gente cada vez mais tem feito treinamento, muito. A gente tem muitos treinamentos no Hotel Consult. Treinamento de liderança, de todos os níveis. Primeira, segunda e alta liderança. Eu tenho treinamento operacional, treinamento técnico, comportamental, de todas as áreas que você pode imaginar. A gente tem muitos, a gente faz muito treinamento. E todas as vezes que eu converso com o cliente, a gente percebe a dificuldade de achar mão de obra. Quando o cliente nos contrata, ele quer milagre. Tá? Sempre, normal, claro, está pagando, né? Mas tem algumas coisas que talvez a gente não consiga, às vezes, entregar para o cliente. E aí eu acho que o cliente tem que investir em treinamento. Quer dizer, vamos contratar o comportamento e a atitude, né? E vamos deixar o técnico para o treinamento. Você sabe disso, você também contrato trabalha brilho com no isso. Olho, contrato Hoje brilho no olho. A gente contrata as pessoas pela experiência e você demite porque a pessoa teve uma má atitude. Exatamente. Então não adianta você também só focar na experiência. Eu quero alguém com experiência. Não adianta. Ainda mais quando está escasso, vamos pegar gente boa que tem o propósito de pessoas? Vamos entender quem gosta de lidar com gente? Vamos trazer para perto? A pessoa deslancha. Porque você acha que é difícil atender uma mesa? Você acha que é difícil estar atrás do balcão fazendo um check-in, um check-out? Não é difícil. Isso você ensina. Em 2, 3 semanas a pessoa tá fera. Entendeu? Certa vez eu aprendi sobre isso no início da minha carreira. Eu estava numa empresa pequena e estava aí para uma multinacional. E o gestor que me contratou fez uma pergunta, que foi a única vez que fizeram essa pergunta. Aí depois eu fui entender com ele, depois que eu fui contratado, por que ele fazia aquela pergunta. Antes de ele me conhecer, fazer aquela famosa pergunta, me conte sobre você, ele perguntou pra mim assim, o que seu pai e sua mãe faz? Primeira pergunta. Como assim? Ok, minha mãe é doméstica, meu pai tem uma pequena empresa de manutenção de computadores e tudo mais. Aí depois eu fui perguntar pra ele, assim, nunca me fizeram essa pergunta, eu fiz vários processos seletivos. Ele falou assim, eu contrato a pessoa que precisa trabalhar, o resto eu desenvolvo. Olha, que legal. O treinamento eu dou, treinamento eu dou. Isso. Porque quando você precisa, você vai dar valor, né? Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Você vai entrar fazendo, você vai entrar jogando. E o resto dos treinamentos, que são manuais, a parte mais técnica, a gente faz aqui dentro. E assim, um cara visionário, infelizmente você não vê muitas pessoas no mercado, mas eu concordo com você que essa parte. Mas as empresas, eu vejo muitas empresas hoje, e principalmente depois da pandemia, reduzindo o orçamento de treinamento e desenvolvimento. Na rede hoteleira é a mesma coisa, eles ainda têm uma reticência. Eu acho que não chegou no ponto necessário, tá? Mas tem aumentado. A hotelaria depende muito de formação. É 1 a 1, sabe? É em tempo real. Você não tem a segunda chance de você causar aquela primeira boa impressão, concorda? Exatamente. Você pode perder o cliente pela primeira ou segundo que está ali servindo ele. Então a gente não tem tempo para perder. Então a hotelaria ela tem investido sim em treinamento. Tem sim. A gente faz treinamento no Brasil inteiro. Tem hotel na selva amazônica desesperado por treinamento, por seleção, e aí não conseguem. Então tem que chamar a gente para a gente dar o treinamento. E é isso que a gente faz. A gente forma as pessoas do zero. Espetacular. E indo um pouquinho para a operação. Tá. É uma operação complexa, diferente de uma indústria, porque você tem que atender com excelência. A indústria precisa entregar um produto na expectativa do cliente. Sim. A hotelaria, ela depende do retorno do cliente.
por exemplo, 70%, exatamente, 75% das pessoas que vão para Disney retornam para Disney. E na rede hoteleira você depende também, porque se você só esperar gente nova no hotel o tempo inteiro, Sim, você tá claro. limitado, né? E a indústria você não tem tanto isso. Você foi lá, entregou o produto, entregou o serviço, a pessoa tá feliz e tá tudo bem. Como é que funciona na sua consultoria, nessa questão de análise da operação, essa questão da fidelização? Quais são os pontos que normalmente vocês atacam? Até para eu aprender mesmo, né? Agora que eu sou da indústria, sou da área de tecnologia aqui, quais são os pontos que eu tenho que atacar ali para conseguir deixar o cliente satisfeito, fidelizado e querendo sempre estar fazendo o negócio? Eu não vejo muita diferença quando a gente pensa em fidelização de cliente da indústria, uma indústria mais pesada para serviços que é mais intangível, por exemplo. Eu não vejo muita diferença. Por quê? Para fidelizar, independente mesmo se você está vendendo um produto, tem alguém vendendo aquele produto em algum momento. Então, pessoa sempre vai ser necessário. Então, se você... Aí não tem inteligência artificial, aí ela não ajuda nesse ponto. Mas assim, na hotelaria, a gente depende 90% das pessoas. Então, para você fidelizar, começa lá na ponta. Eu falo muito da jornada do candidato. Qual é a jornada do candidato? Como é que você trata aquele potencial funcionário desde o momento que você coloca um anúncio no jornal ou no LinkedIn e você começa a responder aquelas candidaturas? Como que aquela pessoa é tratada? Então tem a jornada do candidato. Porque da mesma forma que a empresa está querendo atrair o candidato tem que se sentir atraído pela empresa. E que ele vai e aí é o match dos propósitos, né? Então assim, essa empresa está me tratando bem. Hoje em dia as pessoas estão muito exigentes nas empresas que elas vão trabalhar. Elas não aceitam mais humilhação. Não, acabou, ou você ficar 2 horas esperando para uma entrevista de trabalho. Ou você ficar 3 semanas sem receber uma notícia de como é que você está naquele processo seletivo. Hoje é meio, assim, não dá para a gente conceber um negócio desse. Então, eu acredito muito, assim, que se você ali na ponta quer fidelizar o teu hóspede, na ponta você precisa fidelizar o teu candidato. Né? Então, começa fidelizando esse candidato desde o momento que ele faz o primeiro contato com a empresa e aí ele entra na empresa. Como é que é a jornada do colaborador? Como é que é a perspectiva de carreira dele dentro daquele hotel ou daquela rede? Né? Quem é o chefe? Como é que foi a integração dessa pessoa desde o dia 1 que ela entrou na empresa? Você fez ela se encantar pelo DNA, pelo propósito, pelo storytelling daquela empresa? Entende? Porque é uma conquista. É igual um casamento, como você mesmo falou. Poxa, a gente tá casado. Você precisa plantar para você colher. Não basta só porque você casou, o mundo acabou, agora você não precisa dar flores. Ou você não precisa levar a sua esposa, ou ela também não precisa, né? Exatamente. Pra lavar a louça, não precisa fazer mais nada, né? Tudo acontece. Então, você tá casado, você tem que ali semear o tempo inteiro, senão o casamento acaba. É a mesma coisa o funcionário. E como hoje em dia tá muito competitivo para onde pode ir as pessoas trabalhar, se você não fideliza também o teu candidato, o teu funcionário, ele cai fora. Agora, quando as pessoas caem fora por pouco, assim, a gente fala muito hoje em dia, um recepcionista foi pro concorrente por 200, 300 reais a mais. Ele foi porque estava maior, mas na verdade a razão da saída nunca é o salário somente. Por pesquisa, a gente sabe que a primeira razão que faz alguém se demitir é o chefe. Ou seja, aí a gente cai numa outra questão de que é dos líderes. E a gente lá no Hotel Consult tem muitos treinamentos para liderança justamente por isso. Porque o turnover está muito alto. Como é que você retém melhor? Trabalhando a função do líder. Conexão, O que esse líder está fazendo lá na ponta? Como ele está tratando aquele funcionário? Como ele está motivando? De que forma ele orienta? Que se você tiver um líder ruim, é uma laranja podre. Concorda? As pessoas não vão querer ficar naquela equipe. Não, eu concordo plenamente, mas isso que você está trazendo eu acho visionário, porque eu trabalho com ajudando, apoiando profissionais executivos a se recolocarem e fazer suas transições de carreira. Eu vou falar para você que 10% das empresas respondem e dão atenção para o candidato. Assim, eu não vejo isso que você está falando, pelo menos não sou do segmento hoteleiro, mas dos segmentos que eu atendo, eu vejo o headhunter mandando mensagem, tal, você tem interesse nessa posição, manda uma mensagem, depois a pessoa vamos conversar, pega meu WhatsApp e tudo mais, e depois aí é abduzido, some e não responde mais, né? E eu vejo essa falta de resposta, essa falta de interesse de realmente cuidar da jornada. Isso. Eu costumo dizer para as pessoas, isso é um livramento, porque se ela não está te dando a resposta agora, imagina quando você entra
entrar na empresa. E mais ainda, se o RH tá fazendo isso, imagina como é que eles cuidam do capital humano quando você tá lá dentro. Então, assim, isso que você tá falando é algo que eu vejo que no mercado tá cada vez mais raro de acontecer. Não, e é impressionante, porque a tecnologia ajuda você a não deixar de dar o contato. Porque hoje a tecnologia te ajuda. Basta você apertar um botãozinho no Pandapé, na Cato, onde for, que mesmo que seja por e-mail, todos os candidatos recebem uma resposta. Muito obrigado, não foi possível, você não passou no processo, até o próximo. Que isso é o mínimo. Você não precisa ligar. Porque a gente não tem tempo hoje para ligar, se for pensar. O mundo a vida é muito corrida, na verdade, né? O telefone, devia já tirar a função telefone e deixar só as mensagens e tudo mais. Porque quando você recebe uma ligação, você até assusta, né? Nossa, alguém tá me ligando, né? Exatamente. Eu fico triste por conta dessa situação que eu vejo do lado de cá. E como fazer isso e usar a tecnologia para conseguir fazer isso acontecer? Porque eu vejo cada vez mais os RHs... Inclusive vai sair um livro aí recente que eu quero logo adquirir, que é O Fim do RH. Que o RH, como a gente conhece, ele não vai mais existir, da Cristina. Depois eu vou lembrar o nome dela, eu te passo, tá em lançamento. Tá. Eu vejo que as empresas elas estão apostando 100% na tecnologia e estão deixando a humanização de lado. Deixa a tecnologia fazer. Sim. Como aliar os dois? A tecnologia pode ser um baita aliado, mas o olho a olho, e você tem, pelo menos na hotelaria isso, porque a gente precisa de gente, né? Gente sensível, gente empática, gente com atenção ao detalhe, gente que tem sorriso, gente com boa vontade e jogo de cintura. Isso é hotelaria. Como é que você vai medir isso pela inteligência artificial? Ela pode até dar um caminho, olha, essa pessoa é propensa mas você tem que se certificar. Então, a inteligência artificial, ela é muito necessária. Hoje o LinkedIn é muito usado, ele é maravilhoso. E outras ferramentas. Mas eu ainda não acredito no fim do RH, como você está falando. Não acredito. De verdade, não acredito. Talvez, na verdade eu digo para você, cada vez mais o RH ele é necessário. Nossa, e você vê isso... música pros meus ouvidos. E você vê isso pós-pandemia. O RH nunca foi tão necessário como depois da pandemia. Eu concordo. Entendeu? Eu ouvi há 20 anos atrás de uma pessoa conhecida a mesma coisa. O RH vai acabar, você precisa sair de... Não, eu não acreditava naquilo, entendeu? E eu não acredito até hoje. De verdade. Eu acho que justamente porque o mundo tá ficando robotizado... Tem a área do RH, ou pessoas, ou você, o olho no olho, é cada vez mais necessário. Porque a gente não é robô, a gente é ser humano. E essas doenças mentais e sei lá, tudo que a gente vê aí de problemas de saúde das pessoas é justamente porque a gente está tentando se tornar robô. Dar conta de absolutamente tudo, em tempo recorde, dormir o menos possível. E eu vejo isso porque isso acontece comigo. A gente está hoje num momento da empresa que eu preciso tomar alguns cuidados. Eu tento dar conta de absolutamente tudo. Cara, eu não tenho que dar conta de tudo. Eu cada vez, assim, tô mais propensa a isso. Eu não tenho que dar conta de tudo. Tudo bem, eu não consegui fazer reunião com fulano, com ciclano, ou dar conta de todos os projetos, ou tudo que tá na minha cabeça eu consegui implantar. Tudo bem, porque, gente, eu vou pirar. Não dá, e as né? pessoas estão pirando, entende? Então, essa reflexão do que você está fazendo com você mesmo e a tecnologia, como ela também facilita a gente para você organizar um monte de coisa, a gente acaba se culpando porque você não fez isso, não fez aquilo, Meu Deus, vamos respirar, né? A ansiedade está aí no mundo, né? As doenças relacionadas à ansiedade é justamente por isso. Então, eu acho que o RH não tem fim do RH por enquanto. Eu concordo contigo. O que eu acho, concordo, mas discordo, que o que eu acho que vai acabar são as pessoas que não querem estar no RH ou estão e sem humanidade. Eu acho que o RH sem humanidade, isso vai acabar. Não, mas isso sempre, aí né? vai acabar. Porque aí não tem mais espaço para um RH somos gente lidando com gente. Exatamente. Né? Não vai acabar o RH que não quer olhar no olho. Por exemplo, eu vejo muitas empresas que elas filtram somente pelo teste de perfil comportamental. E eu faço desenvolvimento, conheço, sou analista do DISC, de outras ferramentas, e eu penso o seguinte: perfil comportamental ele é o momento, é a associação do seu natural mais o contexto.
A pessoa está num contexto desempregado, ou trabalhando, ele influencia tanto no natural da pessoa que eu posso ter uma impressão e uma decisão errada. Claro que pode. Se eu fizer somente pelo perfil. O perfil ele tem que me dar um norte. Então eu tenho que olhar o natural e dizer, ó, ela é propensa à comunicação. Mas deixa eu olhar no olho dela e entender o momento dela. Não, deixa eu perguntar, né? Você tá passando por alguma coisa? Exatamente. Né? Você tem que se certificar. Exatamente. Porque às vezes faz todo sentido, entendeu? Às vezes a pessoa tá num momento de separação. Às vezes a pessoa tá justamente deprê porque tá desempregada. Perdeu o pai, tá em luto. Exatamente. Tem milhões de coisas. Às vezes tem um chefe que é ruim. Então você tá com baixa autoestima por conta... Sei lá, tem N coisas que fazem você ter um perfil que talvez você não contratasse. A gente aplica os testes, mas a gente certifica de tudo. Entende? Eu cada vez mais acho que, por conta até da inteligência artificial, os testes nos ajudam e muito. Não, muito. Não, juro. A gente ele te dá um norte, sim. A gente Isso aplica é o RH Profiler, não sei se você conhece. Ele tem como base o DISC. Ele tem um nível de acerto muito alto. E toda vez que a gente aplica, por exemplo, numa equipe, o cliente chamou a gente fazer um assessment, todo mundo com o RH Profiler aplicado, e a gente dá retorno, entender os níveis de desenvolvimento de cada um. É impressionante como bate. Não, ele é muito preciso. Não, ele é muito bom. preciso. Ele é Mas muito o que a gente faz com isso? Essa inteligência artificial, ela serve para me ajudar a desenvolver aquela pessoa. É dado, né? É dado. Entendeu? Ou para fazer perguntas num processo seletivo. Eu aplico, entendo ali, tá dando que a energia vital da pessoa é alta, mas a situacional tá baixa. Pô, alguma coisa tá acontecendo. Exatamente. Entendeu? Então é situacional, como você falou, entendeu? Então pode mudar, muita coisa pode mudar. Por isso que eu tenho essa dificuldade de entender por que o mercado só filtra por ele. E esquece de falar com o candidato, ou ter aquele RH mais raiz de falar o seguinte, não, eu vou chamar, eu vou conversar. Muitos headhunters que antigamente só tomavam café para te conhecer e que hoje nem isso andam fazendo. Então, assim, eu acho que esse lado... A gente tá indo pro caminho contrário, exatamente. Tá? Eu acho que esse lado vai fazer com que parte do RH morra, mas abre espaço para quem é apaixonado por pessoas, de fazer um trabalho incrível e que hoje está sendo deturpado por... Eu te falei, ontem a gente estava em dinâmica de grupo, entendeu? Hoje quem é que faz dinâmica? Pouca gente faz. Você vai lá e vê o perfil, entrevista por vídeo, WhatsApp, sim ou não. Não, vamos ver o comportamento da pessoa, entendeu? Vamos entender como ela funciona nas determinadas atividades sérias, né? Não é atividade de pegar balãozinho, aquela coisa que antigamente existia. Mas você cria atividades voltadas para as competências que você quer analisar. E você consegue ser até mais justo com aquele candidato, entende? Porque é injusto você falar sim ou não, né? Ou não para uma pessoa super bacana, mas que naquele momento, por vídeo, não te deu aquilo que você está buscando, entendeu? Então, para você certificar e ter menos turnover, você tem que se certificar de tudo. De tudo. Não, perfeito. E o futuro do RH? A gente tá chegando no nosso horário aqui também, já foi sem... Já é o bate-papo, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar pra gente extrapolar mais, senão a gente faria várias horas aqui. Tá bom. E como é que você vê o futuro? O futuro do RH, o futuro de pessoas. A gente falou um pouquinho da união, da inteligência artificial, o RH não vai morrer, mas pra Lucila, como é que você enxerga o futuro do RH no seu ramo, claro, né, que é o que você mais atua, mas como é que você tá visionando? Olha, assim, eu tenho um termômetro na consultoria que, assim, dependendo das posições que são demandadas da gente, é o que o mercado está meio mostrando para a gente em que caminho o mercado está indo. E a gente faz muitas vagas de recursos humanos. Muitas. Mais do que eu fazia antes. Então, no meu ramo, eu acho que o futuro do RH, ele é cada vez mais claro, né? Um RH inteligente, tá? Mais um RH humano, como você mencionou. Na hotelaria, sem dúvida, não tem espaço para um RH que não seja, porque você sabe que é o exemplo, né? De cima para baixo. O que você vai estar trazendo para... Puxa, a cultura do gestor, ela gera todo o resultado daquela empresa, entende? Então, o RH, ele dá um norte, assim, porque assim, a cabeça do executivo, número, resultado, sei lá, pega um CEO de uma empresa, né? Ele tem outras coisas na cabeça dele. Então, se ele tem um RH bem voltado para pessoas, é um contraponto. Então, eu vejo o futuro do RH dessa forma, um RH mais inteligente, que consegue entender qual caminho vai trilhar para poder dar para a empresa o resultado que ela realmente quer.
né? Se é uma empresa que quer valorizar seus funcionários e levar uma cultura para o mercado, tem que ter certas ações, e o RH tem uma baita de uma participação nisso, entende? Então eu vejo muito isso. E gente lidando com gente, sabe? Mas assim, o RH não é mais aquele ser que fechava a folha, ou faz admissão, demissão, ou que simplesmente recruta. Não é, entendeu? O RH tem um papel assim de olhar, de entender as pessoas, na hotelaria, quando tem um RH dentro de um hotel, ele é um ponto de equilíbrio, ele é uma fonte de segurança para os funcionários também, entende? Ele é ele traz essa segurança para as pessoas, quando você sabe para quem você pode recorrer, entende? E é isso, e é sair da caixa, sabe? Um RH que olha para a jornada do candidato, né? Não trata os candidatos como números, né? Entende o quanto que é importante essa jornada, continua lidando na jornada dele, uma vez que ele é contratado, tendo essa preocupação, e uma preocupação de desenvolvimento. Acho que cada vez mais o RH, ele está indo para a área de desenvolvimento. Perfeito. Porque você precisa, dentro de casa, formar, fazer diversas ações para reter. É só assim que se reter, é desenvolvendo. As pessoas precisam ter perspectiva de futuro. Por que as grandes empresas, Natura, Coca-Cola, ou o que for, fazem aqueles grandes processos seletivos de estagiário e trainee? Por quê? Porque desde ali, do dia 1 da carreira daquele jovem, plantando uma sementinha, né, conquistando aquela pessoa, fazendo aquela pessoa ter aquele orgulho por aquela marca, aquela empresa, e você formar o teu executivo do futuro, entende? Então, é isso que essas empresas fazem. A hotelaria faz pouco isso. Muito pouco. A hotelaria, ela ainda está um pouco camelando nesse sentido, mas está mudando. Porque a gente tem sofrido muitos desafios com mão de obra. Você não pode depender do hunting, de realmente achar a pessoa. Quando você depende do hunting, os salários vão lá para cima. Exatamente. E a hotelaria, ela tem os custos na ponta do lápis. É diferente de outros segmentos muito mais abastados, entende? Então, a gente não pode ficar se dando ao luxo de subir salário lá em cima e você não conseguir ter resultado para o teu investidor, entendeu? E hoje é nítido no mercado que, por mais que o salário seja lá em cima, não significa que você vai conseguir reter a pessoa, né? Não, exatamente, também. Ou que você vai conseguir ter uma competência adequada. Exatamente, né? Eu vejo hoje, o mercado às vezes está oferecendo muitos salários, o que a pessoa quer é um home office, ou ela quer um pouco mais de qualidade de vida, não necessariamente ela quer só salário. Antigamente, né, os baby boomers lá atrás, era só salário e era o drive deles, né? Hoje em dia não, hoje eu quero trabalhar num lugar que me tem uma perspectiva de crescimento, que me dê um salário sim, mas um líder que me inspira, que me ajuda a crescer, que me desenvolva. Sim. Então, perfeito, Lucila, que visão. Delicioso bate-papo. Foi legal, né? Eu também maravilhoso. Gostei. Obrigada. Vamos voltar. Vamos marcar de voltar pra gente fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Obrigado. Fala pra nossa audiência como contratar o Hotel Consult, se for empresa, como o candidato pode participar das vagas que vocês têm em mãos. Tá legal. Conta um pouquinho pra nossa audiência e tudo que ela colocar, vou colocar na descrição aqui pra vocês terem acesso. Eba. Mas compartilhe um pouquinho como é que funciona esse trabalho, como contratar, como encontrar vocês. Bom, quando a gente pensa em seleção, a gente tem alguns canais, né, que os interessados aí de fazer uma bela carreira aí na hotelaria podem contactar a gente pelo nosso site, que é hotelconsult.com.br. A gente é bem forte nas mídias, então no LinkedIn tem o perfil da Hotel Consult, no Instagram também tem o perfil, e aí a gente tem todas as nossas vagas postadas. É o meu celular. Tá tranquilo. Fica tranquila. É vida real isso aqui. Então lá tem todas as nossas vagas postadas. E para os hotéis, obviamente, que quiserem melhorar a eficiência operacional, ou seja, menos recursos, mais resultados e cliente feliz, a gente também faz treinamentos, a gente melhora com indicadores e com uma série de procedimentos a operação de hotéis de A a Z, desde uma pousadinha ali em Tok-Tok até a Cor, por exemplo, que é uma cliente nossa também para alguns serviços. Que é uma mundial, muitos hotéis. Rede global, que é gigantesca, exatamente. Espetacular. Lucila, muito obrigado pelo seu tempo. Que conteúdo incrível. Mesmo. Vamos voltar, que tem muita coisa pra gente falar, tem muitos insights pra gente gerar. Então, obrigado. Obrigada viu? Pelo seu tempo de estar aqui e por contribuir com tanto. Obrigada. Obrigado, viu? E obrigado a você que nos acompanha, que comenta, que sempre tá nos dando feedbacks e dando nomes pra gente
gente poder convidar. A Lucila foi uma indicação de uma pessoa da rede de relacionamento, para vocês verem que essa ajuda, todos esses comentários nos ajudam a trazer executivos incríveis como a Lucila. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, para a gente crescer cada vez mais e gerar cada vez mais insights para sua carreira. Até o próximo Carreira Talk Show.